Glórias a Deus. Deixa eu me preparar aqui para organizar. Tem uma palavra de Deus para vocês. Amém? Meus irmãos, eu quero começar essa ministração nossa contando algo que aconteceu há 22 ou 23 anos atrás, numa casa que nós juntamos vários irmãos, eram todos lá da igreja Maranata, em Goiânia, e nós resolvemos construir ali um prédio. Era um sonho nosso, eu e mais aquelas 6 famílias. Bem no início, quando nós acabamos de mudar lá para o prédio, estávamos todos, muito alegres e regozijando com aquela alegria. Um dos nossos irmãos que faziam parte desse prédio foi passear em Caldas Novas, e lá o seu filhinho morreu. Caiu na piscina, ninguém viu. A hora que foram dar conta, o menino estava morto. Trouxeram esse menino para Goiânia. Nessa época, nesses dias, nesse dia inclusive, nós estávamos numa grande conferência de curas e milagres com o pastor Randy Clark dos Estados Unidos. E ali naquele momento, nós todos da videira ali, do Bueno, ficamos tomados de tanta compaixão, que o que nós queríamos e desejávamos era que aquele menino ressuscitasse, por causa de tanta dor que aqueles pais estavam passando, e nós também, tendo essa mesma dor com ele. Oramos e fomos, pedimos para o Randy Clark se deslocar até lá. Ele se dispôs e nós fomos, e durante quase toda uma noite nós oramos para que ele ressuscitasse. Ele não ressuscitou. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque lá naquele lugar tinha uma pessoa, tinha um dos nossos irmãos. Ele era irmão, mas durante todo aquele tempo daquela oração, ele ficava impassível, muito passivo. Ele nada tocava ele, a dor não tocava ele, aquelas orações não tocavam ele, e ele era um irmão nosso, irmão da igreja. Depois de um certo tempo, um dia a pastora Márcia, a esposa do pastor Luiz, chegou para mim e falou: pastor Marcos, quem que era aquele irmão? Quem que era aquela pessoa? Por que ela falou aquela pessoa? Porque ela, por causa dessa passividade, dessa frieza dele em relação àquela situação, por causa daquela postura dele, ela nem imaginava que ele era crente, porque estava todo mundo extremamente contrito com aquela situação e orando com todo o fervor. Eu falei para ela quem que ele era irmão nosso, tal. Bom, eu só sei que esse homem, depois ele veio a ter um câncer, e nós oramos também por ele, tudo. Ele se foi nessa época. Mas o que aconteceu? Por que eu estou te contando isso? Porque aquele homem teve a sua vida transformada, mudada. Porque o dia que eu chamei a Valéria e falei: agora eu quero ir lá orar com o nosso irmão, eu vou lá orar com ele, marquei tudo. Quando eu entrei, eles permitiram eu abrir a porta, que eu entrei, eu dei de cara com a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus era algo tão poderosa, tão forte, que eu falei: meu Deus, ela está quase que como palpável, como diz a palavra. Palpável, de tanta presença de Deus. E eu sentei do lado dele e comecei a conversar com ele. E vinha tanta vida, era tanta vida, tanta graça de Deus que saía dele. E eu saí, falei para minha esposa, falei: meu Deus,
Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Aí eu falo, agora, o que tem a ver essa história com essa ministração de hoje? Eu quero mostrar para você que algo aconteceu para que houvesse essa mudança. Algo nele precisou de ser abalado por Deus. Deus abalou coisas que precisavam de ser abaladas, destruídas na vida dele. E isso acontece com todos nós. Nós, em algum momento, Deus precisa de trabalhar em nós. Eu não estou dizendo que aquele câncer foi Deus que deu para ele. Não estou dizendo isso. Mas eu só sei de uma coisa: o Senhor aproveitou esse momento para destruir tudo aquilo que afastava aquele irmão da presença e da glória de Deus. Você está me entendendo? Ficou claro? Ficou claro isso? Então, a palavra de Deus, ela diz que tudo que é abalável, ela deverá ser abalada. Tudo. Tá certo? Mas aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus e vivem debaixo da graça de Deus e do sangue de Deus, eles passam a ter as coisas inabaláveis. Então, aquele homem, a crença dele, a mente dele, o raciocínio dele, teve que ser abalado. Mas agora esse homem, ele tinha uma fé inabalável, porque quando eu conversei com ele, a fé dele havia se tornado inabalável. E é isso o que Deus quer fazer comigo e com você. Coloca o próximo, por favor. Olha, vamos ler. Eu vou ler muita Bíblia com os irmãos. Tá? Eu fiz questão de projetar, porque às vezes eu vou mostrar muito para vocês ali. Então, olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 28. Ora, aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, isso é Deus agora falando, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. O que são as coisas abaladas, na verdade? Coisas abaladas é tudo aquilo que é feito pelo homem, cuja origem é o homem, é a força do homem, no braço do homem, e não de Deus. É isso que é abalável. E aí ele continua: para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Fala comigo: para que as coisas não abaladas permaneçam. Você precisa de ter uma fé inabalável, para que você possa desfrutar de um reino inabalável. Deixa eu te explicar isso aqui. Jesus Cristo, a Bíblia afirma que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Fala comigo: Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Agora tem um detalhe: aquele que tem coisas que precisam de ser abaladas por Deus, ele ainda não desfruta dessa vida abundante. Aquele irmão não desfrutava da vida abundante. E a vida abundante, você pode estar certo que o melhor da vida abundante é a presença e a glória de Deus. Não se iluda. Essa é a maior glória nossa, é desfrutar da vida abundante, da presença e da bondade do Senhor. Aí ele continua o texto: para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Fala comigo: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então eu estou começando a mostrar para você que tem duas coisas que pode tornar a sua fé inabalável, para que você possa
participar de um reino inabalável. O que é um reino aqui? É reinar com Cristo, reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as dificuldades, reinar sobre as tribulações na sua vida. Esse é o reino inabalável que Deus quer para você, para que você possa desfrutar de uma vida abundante. Diga aleluia. É isso que você quer? É o que eu quero. Eu quero. Mas aí eu quero caminhar. Mostrei para você que para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma fé inabalável, para que você participe de um reino inabalável, você precisa de duas coisas. Você precisa da graça. Fala comigo, eu preciso da graça. De reter a graça, como diz o texto. E você precisa do sangue. Fala, eu preciso da graça e do sangue. Como é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vá próximo slide, por favor. No versículo 4. Isso. Em Hebreus, no capítulo 12, o Senhor vai nos ensinar sobre isso. Ele começa dizendo o seguinte: ora, acompanhe comigo lá. Ora, isso é o apóstolo Paulo falando, pelo menos é o que a gente crê, e eu creio, que é ele. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos os ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. O que é que ordenaram? Nenhum animal, não encoste aqui. É o que ele vai dizer agora. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Que monte é esse que ele está citando aqui? Fala comigo, Monte Sinai. Monte Sinai será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Olha, de tal modo que era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Sinto-me aterrado e trêmulo. Meu Deus, isso aqui que eu acabei de ler para você, é a descrição do Monte Sinai, é a descrição do dia, daqueles momentos em que Deus estava para dar a lei para Moisés. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, enquanto ele estava fazendo isso, a preparação para aquele dia, isso aqui estava acontecendo lá no Monte Sinai. Olha o que estava acontecendo no Monte Sinai. Havia fogo palpável e ardente, mas estava escuro e trevas. Espera aí, o que significa isso? Tinha fogo lá, mas o fogo não iluminava. O fogo não brilhava, porque tinha escuridão e tinha trevas. Como nós sabemos que isso simboliza a situação, o Sinai simboliza a lei, essa é que é a dificuldade do problema da lei, é que a luz da lei não traz revelação, a luz da lei não traz entendimento espiritual. A pessoa que está debaixo da lei, mesmo que ela tenha uma luz, ela não passa de viver na escuridão e nas trevas. E a tempestade. Então, isso que nós vimos aqui, a descrição do Monte Sinai. A palavra Sinai significa espinho. Espinho na Bíblia está relacionado com as maldições. Sabe por quê? Que espinho e o Sinai simboliza a lei. E a lei está relacionada com a maldição, porque ninguém dava conta de cumprir a lei. Ninguém era capaz de cumprir a lei. A vontade de Deus nunca foi que o homem cumprisse a lei, porque Deus sabia que ele não dava conta. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei é justa, mas o homem é incapaz de cumpri-la.
Se o homem é incapaz de cumpri-la, qual que era a vontade de Deus? Que o homem buscasse a Deus, para que ele pudesse salvá-lo da própria lei. Então esse fogo que está na lei, ele não tem poder de iluminar, ele não traz revelação de Deus e nem do amor de Deus. Vou dar um exemplo bíblico para você, desse fogo da lei, que não traz revelação de Deus. O irmão do filho pródigo. Quem lembra do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, ele era filho daquele mesmo pai, mas ele vivia debaixo da lei. Ele vivia porque ele dizia, ele tinha uma ideia muito errada do pai que ele tinha. Ele não tinha revelação do amor do pai dele. Ele disse para o pai: o Senhor nunca me deu um cabrito cevado para eu comer com os meus amigos. Como assim? O pai falou: tudo que é meu é seu. Mas ele não tinha a revelação do pai. Você está vendo? Ele não tinha a revelação do amor. Ele tinha uma ideia completamente deturpada do pai dele. Assim é aqueles que vivem debaixo da lei. Aquele irmão que eu acabei de contar para você no início da palavra, que foi lá naquele prédio nosso, ele tinha uma certa luz, ele tinha um certo fogo, mas o fogo que ele tinha não trazia a revelação do amor de Deus ou de Deus na vida dele. Mas lá no final da vida dele, quando ele teve um encontro com Deus, que ele saiu da lei, ele encontrou a glória, a presença de Deus. Escuridão e trevas. É interessante que nós temos um outro momento em que nós vimos uma luz. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus se tornou iluminado num determinado momento. E a hora que houve aquela luz do brilho da transfiguração de Jesus, aconteceu algo. No mesmo momento que a luz da graça veio, uma voz do céu abriu e disse: este é meu filho amado, a quem você deve ouvir. A ele ouça o meu filho. E é interessante que lá no Monte da Transfiguração, apareceram lá duas pessoas, Moisés e Elias. E estava lá naquele monte, Pedro, Tiago e João. Esses três discípulos de Jesus estavam lá. E eles disseram para Jesus, Pedro disse: vamos armar três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. O que Pedro acabou de fazer? Colocou Jesus na mesma posição de Moisés e de Elias. Na mesma hora que a luz brilhou, a voz veio e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele. Em outras palavras, não é mais para você ouvir Moisés, não é mais para você ouvir os profetas, é para você ouvir agora o meu filho. Aleluia, diga aleluia. Então, debaixo da graça, a nuvem é de luz e não de trevas. Amém? Mas aconteceu algo também. Eles ficaram aterrorizados, trêmulos. Agora, aterrorizado e trêmulo, isso não é a condição de um filho de Deus. Você não precisa ter medo do seu pai, como essas pessoas tiveram medo de Deus naquele dia que a lei foi dada. Um filho nunca deveria viver dessa maneira, aterrorizado, trêmulo, nunca deveria. Agora é interessante que aqui, você sabe que a Bíblia descreve que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Olha o que aconteceu. O homem mais manso da face da terra, naquele momento, estava completamente aterrorizado e trêmulo de medo. Sabe por quê? Porque a lei, ela faz isso. Ela pega o melhor dos homens e condena ele.
A lei faz isso. Por que a lei condenou Moisés? Porque você sabe que quando Deus, no final, estava perto de atravessar, ele deu, o povo reclamou que não tinha água, Deus falou, vai lá e fala com a pedra. Ele pegou o bastão dele, com raiva, contrariado com o povo, e bateu na rocha. Quando ele bateu na rocha, o Senhor falou para ele, agora você não vai entrar em Canaã. Você não vai entrar em Canaã. Olha o que a lei fez. A lei condenou o homem mais manso da face da terra. Mas a graça, sabe o que ela faz? Ela pega o pior dos homens e reveste ele de glória e de graça. Amém, irmãos? Então, viver de acordo com a lei é viver em constante tremor e temor e medo. É viver constantemente ansioso. Ansioso, por quê? Pelo seu estado diante de Deus, cheio de culpa, cheio de condenação. Nós vimos aqui a respeito do encontro. Eu lembro quando eu fazia muitos encontros, eu falava para todos eles, e o alvo era esse, era libertá-los da culpa e da condenação. Porque muitos estão aí fora, cheios de culpa e condenação. Aí ele vem para dentro da igreja, aí se ele entrou numa igreja em que se prega a lei cedo, à tarde, à noite, e em todos os cultos, ele continua tendo o quê? Culpa e condenação. Sabe, eu faço uma live de terça a sexta, às 6:30 da manhã, e ela chama leitura comentada da Bíblia, no meu Instagram. E recentemente eu acabei de ler e comentar sobre o livro de Gálatas. E eu fui tocado demais no nosso jejum pelo poder do sangue, e tem tudo a ver com a nossa palavra, que eu decidi fazer algo fora da caixinha, porque a minha live chama leitura comentada da Bíblia. Aí eu falei com o pastor Aloysio, e ele me autorizou, e eu estou compartilhando o livro do jejum nosso, o poder do sangue, ou perdão total, e eu estou ministrando isso na live. Por que eu estou fazendo isso? Fala comigo. Fala, Gálatas nos liberta da lei. Aleluia. Fala, o sangue nos liberta dos pecados. Mais uma vez, Gálatas nos liberta da lei. O sangue nos liberta do pecado. Então é tudo que todo crente precisa. Você precisa de ser liberto da lei. O que é ser liberto da lei? Toda lei tem por trás um princípio. Qual que é o princípio da lei? Relacionamento com Deus. Se você relaciona com Deus com base no merecimento, com base na obediência à lei, sabe o que vai acontecer? Você vai falhar. Aí quando você falha, você fica cheio de culpa e de condenação. Então você precisa ser liberto da lei. Fala, eu preciso ser liberto da lei. Aquele irmão meu lá da minha historinha, da minha história, ele teve que ser liberto da lei para desfrutar da glória de Deus. Mas você também precisa de ser liberto do pecado. Pastor, eu preciso ser liberto do pecado? Precisa. Fala, mas eu já fui. Você já foi. O problema é que muitos de nós não acreditamos nisso. Você não acredita que já foi livre do pecado. Compreendeu? Pelo sangue. Então, eu quero que você entenda que o Sinai passou. Fala comigo, o Sinai passou. Lembra, lá no Sinai Deus deu a lei. Mas o Sinai passou. Deus falou, este é meu filho amado. Moisés estava lá. Moisés estava lá. Mas Deus falou, este é meu filho. Então o Sinai passou. Glória a Deus, ele está acompanhando mesmo, né? Rapaz, e eu falo aqui, ele já muda e põe lá. Aleluia, glória a Deus.
Fala comigo, o Pentecostes. Vou te contar uma coisa, talvez você não saiba. O Pentecostes no Velho Testamento era uma festa para celebrar o dia que Deus havia dado a lei para o povo de Israel. Sabia disso? O Pentecostes, no Velho Testamento tinha uma festa, a festa de Pentecostes. E lá no Velho Testamento era para comemorar o dia que Deus tinha dado a lei lá no Sinai. Só que no Novo Testamento, o Pentecostes foi para quê? Olha lá, é a vinda do Espírito Santo. Fala comigo, no Velho Testamento, o Pentecostes comemorava a lei. No Novo Testamento, o Pentecostes desfruta da vinda do Espírito Santo. Isso é por quê? Por que isso? É para mostrar que a lei foi substituída pelo Espírito Santo. Hoje você não precisa mais de um conjunto de normas, de regras, de conduta para relacionar com Deus. Hoje você precisa é de ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Isso é base na nova aliança. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele que vai te conduzir a toda a verdade. Eu não sei se você sabe, já que eu estou falando da libertação da lei, quando Deus deu a lei para Moisés, sabe quantas pessoas morreram naquele dia? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Mas quando Deus derramou o Espírito Santo dele no Pentecostes, quantas mil pessoas foram salvas? 3.000 pessoas. Diga aleluia. Você pode dar glórias a Deus? Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando o Pentecostes veio pela descida do Espírito Santo, houve 3.000 pessoas salvas. Isso é para mostrar, para provar para nós que o Espírito Santo substituiu a lei na nossa vida. Você sabe que quando o Senhor deu a lei, o povo ficou de pé. Mas quando o Espírito Santo veio, os filhos de Deus estavam sentados. Porque a lei nos faz servos, mas a graça nos torna filhos. Você precisa de sair do Sinai. Você precisa de sair dele. Amém? Outro aspecto interessante. O Pentecostes da última ceia aconteceu no cenáculo. A última ceia aconteceu no cenáculo, mas também foi lá no cenáculo que o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos naquele dia. Fala comigo, o Sinai passou. O Sinai passou. Amém? Então venha para Sião. Fala para o seu vizinho, venha para Sião. Vamos lá, vamos ver o que significa isso. Venha para Sião. Olha o versículo, diz assim, acompanha comigo. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Então, eu vou volta lá no versículo, qual que foi? No 4, depois você volta para o 11 novamente. Então, vamos lá no 4, para dar uma conexão. Olha o 4. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável, ele faz a descrição do Sinai. Ora, então você não chegou ao Sinai. Agora vai para o 11. Mas você chegou ao Monte Sião. Aleluia. Fala, eu saí do Sinai, porque o Sinai passou, e agora eu cheguei no Monte Sião. Ora, mas tem de chegado ao Monte Sião. Só que aqui no Monte Sião, ele começa a descrever agora o Monte Sião. Tendes chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Uau! Cidade do Deus vivo. Uai, mas espera aí, lembra daquele amigo, daquele irmão que eu tinha lá no dia da morte do meu vizinho, do bebê do meu vizinho? Parece que Deus não era vivo para ele.
Mas depois, quando ele teve o problema da enfermidade, que eu fui orar com ele, a glória estava lá. Ele saiu do Sinai, ele chegou em Monte Sião. Olha lá, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Uau! Tem diferença. Vamos voltar lá. Volta para o 4. Aí vamos trabalhar o 4 e o 11. Olha o que tinha lá no Sinai. Fogo palpável que não brilhava. Tinha escuridão e trevas. Lá tinha tempestade. Lá tinha clangor de trombeta. E palavras. Até um animal, se tocar desse monte, será apedrejado. Agora vai lá para o 11. Meu Deus, mas agora quem que está aqui? Olha aqui, o Deus vivo está aqui. Os anjos estão aqui. A igreja está aqui. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus. E aí, que mais? O juiz, Deus, o juiz de todos. Uau, por que você quer ficar no Sinai? Por quê? Por que a gente insiste em viver no Sinai? Venha para Sião. Versículo 12. A Bíblia fala o que significa o Monte Sião. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22. Não, desculpa, o próximo. Estas coisas, olha o que a Bíblia fala. Estas coisas, que coisas são essas? Eu vou adiantar. Essas coisas, Sara e Agar, duas mulheres de Abraão. Amém? Sara e Agar, duas mulheres de Abraão. Olha o que o autor de Gálatas fala. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Então fala comigo, Sara é uma aliança, Agar é outra aliança. Olha lá, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, uma das mulheres se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Vocês já viram o que é o Monte Sinai? Ele gera para escravidão. Fala comigo, quem está debaixo da lei, vive debaixo de escravidão. Vamos continuar. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Meu Deus, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás, e até hoje a Jerusalém atual está aqui nesse monte. Até hoje é a Jerusalém atual, até hoje, escravizando com seus filhos. Fala comigo, mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre. Quem que é ela? Quem que é a Jerusalém lá de cima? Olha, é Sara, mas olha lá, a qual é? Nossa mãe. Então eu faço uma pergunta para a igreja hoje: você é filho de Agar ou filho de Sara? É melhor você pensar bem. Você é filho de Sara. Vou repetir, você é filho de Sara.
Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você não está mais no Monte Sinai, você chegou, foi no Monte Sião, porque Cristo está aqui, o sangue dele está aqui, o Pai, o juiz de todos, está aqui, a graça está aqui. O apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Gálatas, está dizendo: essas duas mulheres são duas alianças. Agar é a aliança da lei, o Velho Testamento, pelo menos a maior parte dele, mas a graça é Sara, que é a nossa mãe. Mas pastor, o senhor falou que o juiz, que Deus está lá, e ele é juiz, porque volta para o 12, não, para o 11, olha lá, mas ainda tem um juiz lá. Será que não é esse juiz que é Deus, que ainda vai me julgar? Pois é, você já foi julgada. Fala comigo, eu já fui julgado e declarado pelo juiz inocente. Por que tem que ter? Desculpe, irmãos, eu sei que é empolgante, mas presta atenção. Por que a Bíblia tem que dizer que Deus, o juiz de todos, está lá? É porque somente um juiz pode decretar se você é culpado ou inocente. Não é qualquer um. Somente um juiz pode fazer isso. E o juiz declarou você inocente. Então ele não é o Senhor juiz para te condenar, mas para te justificar. Mas com que base? Foi aleatório? Não. O sangue, a justiça de Cristo. Diga aleluia. É por isso que nós precisamos do sangue. Mas volta para o 11. Olha esse texto. Olha lá. O juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel, o sangue de Abel. Porque a Bíblia, lá em Gênesis, ela diz que o sangue, Jesus falou para Caim, o sangue do teu irmão clama. O sangue do teu irmão clama. Então, a Bíblia está dizendo que o sangue de Abel, ele clama. O sangue de Abel clama. Você sabe, você tem uma ideia do que é que o sangue de Abel clama? Ele clama por vingança, justiça. O irmão dele matou ele. Então, o que o sangue de Abel clama? Vingança, justiça. Justiça, ele matou, ele tem que morrer. Se Abel me matou, se Caim me matou, Caim tem que morrer. Só que a Bíblia fala o quê? Que o Jesus, o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores ao sangue de Abel. O que é algo superior do que a vingança? Perdão, perdão, perdão. Perdão é maior do que a vingança. Perdão é maior do que qualquer coisa que seja justa para destruir, matar alguém. Perdão, o sangue fala alto a respeito do perdão. Por isso é que lá no Monte Sião, você tem um sangue que fala. Só que, olha o que a Bíblia fala. Olha só. Lá, aleluia. Não era aqui? Era aqui. Aleluia.
versículo 25, deixa eu ver se eu acho 25, é porque a Bíblia fala assim, não recuse ao que fala. Precisamos ser cuidadosos para não recusar ao que fala. Então, seja cuidadoso, não recuse o que fala. Primeiro, eu vou te falar do Monte da Transfiguração. O próprio Pai falou, está Moisés, está Elias, os profetas, a lei, ouça o Filho. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao que o próprio Abel fala. Então, não, de maneira alguma, por favor, não recuse ao que fala. O sangue está falando conosco. A nova aliança é sobre isso. Fala comigo, a nova aliança é sobre isso. O que é isso? Perdão dos pecados. A nova aliança é sobre o perdão dos pecados. É porque é o perdão dos pecados que faz você experimentar coisas superiores. É o perdão dos pecados que te faz desfrutar de uma vida abundante, cheia de vigor, cheia de graça, cheia de descanso. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. Vem uma tempestade, a sua fé vai embora. Vem um vento forte, sua fé, ela é abalada, você fica com medo, com ansiedade. Não, saia do Monte Sinai. O Monte Sinai já passou. Venha para o Monte Sião, onde tem o sangue da aspersão, onde os seus pecados foram perdoados. Pessoas que são abaladas vivem escravas do medo, da ansiedade, do temor, mas aquelas pessoas que ouvem o sangue, elas são inabaláveis, porque não é obra humana. A obra humana é abalada, mas não a obra de Deus, não a obra de Cristo. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, a sua história muda. É um terreno sólido, onde a sua fé se torna uma fé inabalável. Projeta para mim, aqui tem, Efésios 1:7, no qual, nele, temos a redenção pelo seu sangue. Pelo redenção, você sabe o que é a palavra redenção? Redimir. Você foi comprado de volta, porque você era dele. Deixou de ser dele, mas agora ele, pelo sangue, ele te comprou de volta. Você pertence a ele. No qual nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fala comigo, segundo a riqueza da sua graça. Gostaria que você ficasse de pé. Quero orar com você. Antes, para a gente finalizar, antes de eu orar por você, eu quero só saber se você compreendeu a palavra. São 2 montes. Presta atenção. São quantos montes? 2 montes. O primeiro é o Sinai. No Sinai foi onde Deus deu a lei. Medo, terror, trêmulo, aterrado de tanto tremor. Mas a Bíblia fala que agora você saiu do Monte Sinai e você chegou ao Monte Sião. Aqui no Monte Sião tem Deus, o juiz que te declarou que você é inocente. Tem o sangue de Jesus está lá. E Jesus derramou o sangue dele para declarar você
perdoado. Você está perdoado, permanentemente perdoado, perdoado dos seus pecados do passado, perdoado do pecado presente, perdoado do pecado futuro. Você está completamente, totalmente perdoado. Agora, eu queria que você abraçasse com seu irmão, homem com homem, mulher com mulher, e começa a orar e declara essas verdades. Declara essas verdades. Declara, fala para ele onde que ele está. Fala para ele, eu quero ouvir a sua voz. Ore com encargo. Com encargo, você chegou ao monte Sião. Você chegou ao monte Sião. No monte Sião tem Jesus, tem o Pai, tem o sangue. No monte Sião tem o perdão dos pecados. Vai orando.